Fala galera da vida, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, aquele agradecimento especial para essa galera que é membro do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos ver como a performance das strings ela não é muito boa quando você trabalha em grande quantidade. Vamos criar um novo pacote, na verdade, um novo pacote não, uma nova classe. E nós vamos fazer uma comparação com a string e com as classes que foram criadas para ajudar na performance das strings. Então, string performance test. PSVM. Vamos criar um método private static void concatena, né, concat string. E eu vou passar aqui, né, o tamanho que eu quero concatenar. Basicamente eu vou fazer um for e eu vou transformar o i do for em uma string e vou adicionar esse cara dentro do pool de strings. Basicamente não precisa nem imprimir, você só vai simplesmente colocar dentro do pool de strings e você vai ver a performance, como é que funciona. Então, por exemplo, string, pode colocar aqui texto recebe vazio. Eu vou fazer um for, né, de i recebendo 0 até i o tamanho. E eu vou fazer o seguinte, o texto recebe ele mesmo mais o i. Então, na primeira interação, esse cara vai representar, por exemplo, 0. A segunda interação, ele vai ser 0,1, 0,2, 0,3 e assim por diante. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui está errado. Vai ser 0, 0,1, aí 0, 1, 2, 0, 1, 3. Por quê? Porque as strings, como você lembra das últimas aulas, elas são imutáveis. Então, cada uma das iterações que esse for ele está fazendo, ele vai criar uma nova string lá no pool de strings. Então, vamos ver como é que vai ficar esse cara quando nós executarmos, passando diferentes tamanhos aqui. Para isso, a gente precisa do seguinte, a gente precisa saber mais ou menos o tempo, né, que ele levou a execução desse programa. Você pode criar um long, né, para pegar, por exemplo, o início, que é o tempo atual do seu sistema, em milissegundos. Então, basicamente, no meu caso aqui, vai transformar esse horário em milissegundos. Nós ainda vamos falar sobre datas. Aí, eu vou chamar o método concat_string. Eu vou passar, por exemplo, 1000. E long fim recebe system.currentTimeMillis. Então, basicamente, estou pegando o tempo em milissegundo quando começa, executo o método e quando termina a execução, na hora que ele executar essa linha, ele vai pegar novamente o tempo, né, para a gente tirar o tempo que levou. É só você fazer uma aritmética simples. Aí você adiciona aqui, que é o fim, menos o início. E esse cara aqui, ele é em milissegundos. Então você pode colocar explicitamente aqui, mais milissegundos. Bom, vamos ver então como é que isso está funcionando. Ctrl Shift F10. Então, você pode ver que para executar 1000 iterações, levou 3 milissegundos. 10.000 iterações. E algo novo, vocês podem adicionar underline para você separar os números no Java. Então, isso daqui é considerado 10.000. Fica um pouquinho mais fácil de visualizar. É uma sintaxe válida. Então, 10.000, você vê que ele já chegou em 186 milissegundos. Se eu colocar agora, por exemplo, 100.000, quanto tempo vai levar? Ctrl Shift F10. Você pode ver que já levou bem mais tempo para imprimir. Então ele está rodando aqui o programa ainda. E no final das contas, levou 9 segundos mais ou menos. Quase 10 segundos para você executar esse cara 100.000 vezes. Então como você pode ver, a performance das strings, conforme você vai aumentando o tamanho da quantidade de strings que você precisa usar no seu sistema, digamos, strings únicas, né? A performance vai diminuindo. Você precisa de cada vez mais tempo para você executar as ações, né? Então a gente pode pensar, mas a gente não vai ter 100.000 strings no nosso sistema, né? Se você parar para pensar em sistemas onde
por exemplo, governamentais, como o sistema do Enem, os sistemas da Amazon, imagina a quantidade de usuários que não tem. Então, se você não tomar cuidado com o tipo de string que você está trabalhando, a performance do seu sistema começa a decair. Imagina então um usuário, por exemplo, levando 3, 4 segundos para conseguir executar uma ação. Então, computacionalmente falando, 3, 4 segundos é uma eternidade, principalmente quando você está numa tela que você quer saber o resultado. Você fez uma compra, você espera 15 segundos para saber se a compra foi aprovada ou não, é um puta tempo. Aí o Java, ele criou algumas classes, né, que ajudam principalmente nessa parte das strings. Uma delas é a String Builder. Então eu só vou mostrar aqui para vocês, mas na próxima aula nós vamos falar um pouco mais em detalhes. Basicamente, vamos copiar esse método. O nome do método vai ser String Builder. String Builder, como o nome está aqui, é o nome da classe que nós vamos estar utilizando. Só que String Builder ela funciona um pouquinho diferente das strings. Então, vou renomear aqui, String Builder, New String Builder. Né? Eu posso passar o tamanho aqui. Né? Se você apertar em Ctrl P, você vai ver que tem meio que a capacidade. Então, nós vamos falar em detalhes na próxima aula. Mas, por enquanto, só faz isso aqui. E aqui embaixo, String Builder sb.append, né? Porque não é uma string mais. Nós estamos trabalhando com String Builder. E eu vou passar o i. Então, basicamente, ele vai começar a dar um append nesse valor aqui dentro, com o que nós temos dentro desse objeto. Então, se você começa com 0, ele vai de 0, aí na próxima iteração vai ser a mesma coisa, 0,1, 0,12, 0,123 e assim por diante. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou copiar esse método, na verdade, esses blocos de linha, né? Vou remover aqui o long, porque eu não preciso declarar de novo. Então, em vez de concat string, vai ser concat string builder. Só que 9 segundos é muito tempo, vamos adicionar aqui 30 mil. Acho que 30 mil é um bom tempo. Vamos ver quanto tempo leva 30 mil aqui. Tá bom, 1 segundo é o suficiente. E aqui eu vou colocar agora 30 mil também. Então você pode adicionar um underscore, para ficar mais fácil de visualizar. E tem gasto para string builder. Vamos executar agora, Ctrl Shift F10. Então, string foi 1 segundo e string builder 1 milissegundo. Esse é o tamanho da diferença entre performance entre string e string builder. E se eu colocar algo um pouquinho mais ignorante aqui, 100 mil, vocês lembram que levou quase 10 segundos. Com string builder, está levando 4 milissegundos. Vamos copiar aqui, porque existe uma outra classe também. Então, nós temos a string, temos a string builder. Existe uma classe que o pessoal do Java eles criaram para quando você trabalha em ambientes com acesso de múltiplas threads ao mesmo recurso. Então, a gente ainda não sabe thread, mas imagine que são várias pessoinhas tentando acessar o mesmo recurso. E quando você faz isso, existe a possibilidade de você ter dados inconsistentes. Esse cara é chamado de string buffer. Então, string buffer e string builder eles são praticamente a mesma coisa, né? Os métodos são os mesmos para string buffer e string builder. A diferença entre eles é que a string buffer foi criada justamente para esse tipo de ambiente multithread, um ambiente onde você tem múltiplas threads acessando o mesmo recurso. Então, o string builder, nós temos os métodos praticamente normais, do jeito que a gente conhece até agora. Mas a string buffer, se você for lá dentro, você vai ver que todos eles têm uma palavra, né, nos métodos chamada synchronized. Então, esse synchronized está falando que apenas uma thread pode acessar esse método, esse objeto por vez. Então, a gente vai aprender sobre isso quando nós falarmos sobre threads. Então, basicamente, essa é a diferença. Os mesmos métodos que nós temos no string buffer, temos no string builder, a diferença é que na string builder você tem esse synchronize. E como você tem esse synchronized, ou seja, é algo a mais que você precisa fazer, isso influencia também na performance, mas ainda continua sendo uma performance muito maior que a string. Então, se por exemplo colocar aqui concat string buffer, vou colocar 100 mil para os dois, Ctrl Shift F10. Então, você pode ver que o tempo
É quase o mesmo, né? Mas é o dobro, na verdade. É pouco, mas ainda é o dobro do String Builder. Se colocarmos mais, colocar mais um zero aqui, e agora nós temos 1, 2, 3. Pronto. Então vamos colocar aqui, temos 1 milhão. Mais um zero aqui também. Então temos 1 milhão. Copiei esse, copiei aqui. Ctrl Shift F10. Você pode ver que temos 18 milissegundos para a String Builder e 31 milissegundos para a String Buffer. E agora vem o X da questão. Quando você deve utilizar String Builder, String Buffer ou String? Bom, quando você está trabalhando com um sistema, você está fazendo um mapeamento, né, das regras de negócio que você tem no mundo real. Essas regras de negócio do mundo real é o que vão te dizer se você realmente precisa utilizar String Buffer ou String Builder em vez de String. Na maioria das vezes, né, você sempre vai trabalhar com string, você fazer o mapeamento do mundo real para o mundo computacional, sempre vai requerer strings. Então, por exemplo, nos domínios que nós temos, pessoa, estudante, funcionário, essas coisas, você não vai colocar string buffer lá, você vai colocar string normal, porque é o que representa, né, o mundo real no nosso mundo computacional. O nome é uma string, não é uma string buffer, não é um string builder. E quando você trabalha com string builder, string buffer, você adiciona um pouquinho mais de complexidade, né? Porque se você tivesse escrevendo um texto aqui, né, ficaria mais fácil você colocar algo assim, né, aqui dentro, que você consegue ler, do que se você, por exemplo, fizesse algo assim. Então não é tão simples você trabalhar com string buffer, né, string builder, quanto é com strings, né? Mas a performance, como vocês já viram, é gigantesca comparado com a string. Então, eu diria que não se preocupem com string buffer e string builder por agora. Quando vocês estiverem trabalhando na aplicação, você vai sentir que a performance vai estar sendo impactada e você vai poder trabalhar com o string buffer e string builder quando chegar nesse ponto. Então, existe um ditado que você deve evitar ficar trabalhando com micro desempenho, porque só adiciona complexidade e deixa as coisas muito mais difíceis do que elas deveriam. Então, minha dica vai de string mesmo. E lá na frente, se você estiver desenvolvendo um sistema grande, você sentir que está trabalhando muito com strings, está tendo que concatenar muitas strings no seu sistema, aí você começa a pensar na utilidade da String Builder e na String Buffer. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!